Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pixel Punch. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre camadas no Affinity Photo. Este vídeo é um vídeo bem introdutório para quem está começando a trabalhar com Affinity Photo. Mas eu achei interessante fazê-lo e acho interessante que você o assista, mesmo que você já tenha aí uma prática com tratamento de imagem e com design, porque o Affinity Photo ele tem algumas características, algumas particularidades em como as camadas funcionam. Então mesmo que você já tenha uma certa prática, mas principalmente se você vier de outro programa, como o caso do Photoshop, por exemplo, existem algumas questões ali nas camadas que funcionam de forma diferente no Affinity Photo, e conhecer essas diferenças pode deixar o seu trabalho mais prático e mais ágil e menos propenso aí a pequenos equívocos que você pode cometer. Então, venha comigo para a tela do computador para falarmos sobre camadas. Então, pessoal, eu já deixei alguns arquivos prontos com camadas que eu construí especificamente para este tutorial. Toda vez que a gente fala em camadas, nós vamos trabalhar no painel Camadas do Affinity Photo. É aqui que nós vamos fazer as nossas movimentações. Mas, para quem está chegando agora, o que são camadas? As camadas, elas permitem que eu tenha cada elemento da minha imagem, da minha composição, em uma camada diferente. E isto permite que eu faça transformações, ajustes, aplique filtros separadamente a cada um destes elementos, não interferindo nos outros. É o que permite que eu faça montagens, fusões, ajustes e tudo mais. Então vamos lá, eu tenho a camada garoto aqui, por exemplo, e se eu clicar nela, eu posso movê-lo separadamente. A mesma coisa para a camada beija-flor, a mesma coisa para este vazamento de luz que eu coloquei aqui em cima. Como você pode ver, cada camada, depois do nome dela, ela tem entre parênteses o tipo de camada que ela é. Nós vamos falar sobre esses tipos de camada em outros vídeos, mas o foco hoje é mostrar como essas camadas interagem uma com a outra, como eu posso movê-las e alguns segredinhos, alguns truques que existem nisso. Então vamos começar movendo camadas. Para mover uma camada é muito simples, basta eu clicar na camada, então eu arrasto ela para cima ou para baixo aqui na pilha de camadas. Mas é aqui que eu digo que começa esses segredinhos e algo que, se você veio de outro programa, por exemplo, como Photoshop, você pode cometer alguns equívocos e acontecer coisas estranhas. Como o que, por exemplo? Digamos que o meu beija-flor está aqui e eu quero passar ele para trás do garoto. E aí eu vou passar o beija-flor e ao invés disso acontece isso aqui, ó. O beija-flor fica limitado à região onde está o garoto. Por que isso está acontecendo e como é que eu evito? Eu vou falar sobre esta função em seguida, mas antes eu quero falar da função de mover a camada. Simplesmente mover a camada para trás desse jeito aqui, ó. Passar a camada para trás do garoto ou para a frente do garoto. E para fazer isto, o ideal é que eu mantenha o meu mouse, o cursor do mouse, quando eu estou movimentando a camada, o mais para a esquerda possível aqui no painel de camadas. Porque isto faz com que eu mova tranquilamente a minha camada para cima e para baixo na pilha, sem o risco de aninhar a camada, que é o que acontece quando eu tenho o mouse um pouco mais para a direita aqui. Você pode perceber, enquanto está movendo a camada, que aparece uma barra azul mostrando para onde esta camada vai ser movida. Se esta barra azul ela vem até o lado esquerdo do painel de camadas, preenchendo toda a área do painel de camadas, significa que eu estou movendo esta camada. Para você notar a diferença, se eu deixar o mouse mais para a direita, você vai perceber que a barra só vem até embaixo da miniatura da camada de cima. Ela fica um pouco mais curta, ela não preenche todo o espaço ali do painel camadas. Neste caso, eu estaria aninhando a camada, ou seja, colocando uma camada dentro da outra. Não é o que eu quero. Quando eu quero mover, eu só trago ela aqui com o cursor mais à esquerda. Então eu trago aqui de volta, ó. Posso subir e descer essa camada sem problema. No início pode parecer complicar um pouco. Eu tenho que cuidar, o meu mouse tem que estar mais para a esquerda, mais para a direita. Eu tenho que ficar reparando ali na barra azul, mas com o tempo essa movimentação ela fica bastante natural e também agiliza o seu trabalho para utilizar as outras funções de camadas. Falando em outras funções de camadas, vamos falar do aninhamento então, essa ideia de colocar uma camada dentro da outra e para que isto serve. Digamos que eu quero fazer um ajuste de curvas e de equilíbrio de cor
aqui na imagem do garoto. Então eu vou dar um Ctrl M para aplicar um ajuste de curvas, só que se você perceber, na medida que eu faço o ajuste de curvas, ele está sendo aplicado em toda a imagem, em todas as camadas que estão abaixo do meu ajuste de curvas. Se eu pegar aqui ó, o azul para botar um pouco mais de amarelo no garoto, isso está sendo aplicado a toda a imagem, todas as camadas. Como é que eu faço para limitar esse ajuste apenas à camada do garoto? Eu faço exatamente com um aninhamento de camada. Então eu vou pegar o ajuste de curvas, trago aqui para baixo do garoto, e agora sim eu vou manter o meu mouse um pouco mais à direita do painel camadas. E você pode ver que a barra azul ela só está vindo até embaixo ali da miniatura. Se eu soltar aqui, agora eu aninhei este ajuste de curvas dentro da camada garoto. Você pode perceber que apareceu uma seta aqui, ó. Se eu clico nela, eu abro a camada e o ajuste de curvas está aqui dentro. E isto faz com que o ajuste de curvas seja aplicado apenas à camada do garoto, sem afetar as outras camadas. Se eu selecionar aqui o ajuste de curvas, criar um outro ajuste, ele também já vai ser criado aninhado dentro do garoto, de modo que ele só vai afetar a camada do garoto e não as outras camadas. E isto é bem útil para você manter os seus ajustes como ajustes editáveis, como ajustes dinâmicos, sem precisar mesclar ele com a camada, e ainda assim ter ajustes específicos para cada camada. E o bacana é que, como tem a seta, depois que eu completei os meus ajustes, eu posso fechar a camada garoto aqui e esses ajustes não ficam visíveis, eles não vão me atrapalhar na visualização das camadas. Eu posso inclusive pegar a camada garoto inteira e fazer a movimentação que eu quiser, sem problema, que vai levar todos os ajustes junto. Outra vantagem do aninhamento de camadas é permitir que eu coloque uma camada dentro da outra, aproveitando a forma da camada superior no formato de uma clipping mask, de uma máscara de recorte ou máscara de clipagem, dependendo de como você queira chamar. Isto faz com que eu limite a camada aninhada à forma da camada superior, utilizando quase como uma moldura ou como uma máscara. Então, neste caso, eu vou pegar esta imagem aqui e vou aninhar dentro da camada estrela aqui. E como você pode ver, vou abrir aqui e vou mover esta camada com a ferramenta mover, e ela está limitada à área da estrela. Isso é muito bacana para eu criar uma moldura, ou para já deixar uma área dedicada onde eu vou inserir uma foto, ou vou inserir outros elementos. Se eu quiser mover todo o material, a estrela junto com a foto, eu posso selecionar a camada Pai, que é a camada principal, e eu vou mover tudo junto. Se eu quiser mover apenas a foto, seleciono a foto e movo a foto aqui dentro. E posso, inclusive, alterar o tamanho dela e tudo mais com a transformação sem qualquer problema. Se eu quiser mover apenas a estrela sem mover a foto, eu preciso lembrar de, com a ferramenta mover ativa, acionar a opção bloquear camadas filho, que são as camadas que estão aninhadas. Ativando essa opção, eu posso mover apenas a estrela e agora as camadas que estiverem dentro dela não vão ser movidas. Para mover tudo junto, eu desligo esta opção de novo. E eu posso aninhar diversas camadas umas dentro das outras. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma camada de ajuste aqui, eu posso inclusive aninhar dentro da imagem. Então eu tenho uma camada de ajuste que está fazendo efeito apenas nesta camada de imagem e esta camada de imagem está aninhada dentro da estrela. Com o tempo, isto vai ficando mais instintivo e você consegue aproveitar muito bem essas funções. A terceira e última função sobre a qual nós vamos falar é utilizar uma camada como uma máscara para outra camada. Eu faço isso arrastando a camada que eu quero utilizar como máscara aqui para a lateral da miniatura da camada que eu quero mascarar. Veja que agora a barra azul aparece na vertical do lado da miniatura, avisando que esta camada vai virar uma máscara. Se eu solto aqui, agora esta camada Natal, ela é uma máscara ocultando parte desta miniatura aqui. Uma das principais vantagens disso é que a palavra Natal aqui, como ela é um texto, é uma camada de texto, ela permanece totalmente editável. Então, digamos que o meu cliente quisesse alterar o texto que tem aqui. Basta eu pegar a ferramenta texto, fazer a seleção do texto e mudar o texto que está aqui sem problemas. Eu posso alterar o tamanho dele e tudo mais. E como ele é uma camada filho, eu posso movimentá-la sem problema,
que eu não vou mover a imagem de trás. Se eu quiser alterar a posição da imagem, eu preciso selecioná-la, novamente bloquear camadas filho e aí fazer a movimentação aqui. Com a opção de bloquear camadas filho desativada, eu vou movimentar tudo junto, tanto o texto quanto a imagem de fundo. Então, voltando lá para a nossa imagem inicial, vamos recapitular aqui que são 3 as ações que nós vimos de camada hoje. Primeiro, mover camada. Mantenho o mouse bem do lado esquerdo e posso mover a camada nas pilhas para cima e para baixo sem problema. Segundo, aninhar camada. Basta eu mover a camada com o mouse um pouco mais à direita e reparar ali que a barra azul não vai até o final da imagem, ela para ali embaixo da miniatura. E aí eu vou aninhar a camada. E a terceira opção, utilizar uma camada como máscara. E aí, neste caso, eu faço a movimentação aqui para o lado da miniatura da camada que eu quero mascarar. Esta seria a terceira opção. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e ajude você aí a conhecer um pouco melhor este funcionamento das camadas dentro do Affinity Photo. Então, se você gostou, não esqueça de deixar aquele like no vídeo e se inscrever no canal. No mais, fica um grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.